Irmãos, é muito bom estarmos reunidos. Hoje eu fiquei um pouco preocupado, estava brincando com alguns irmãos ali, né? Que deu 7h15 e não tinha chegado ninguém. Falei, vou ter que dar aula só para mim, né? Daí eu teria que falar aqui, correr ali, ouvir, voltar. Graças a Deus, vocês estão aí e essa é a minha alegria, né? Eu acredito que para o professor, se ele não tiver aluno, ele se sente frustrado. E compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, para mim é algo que alegra o meu coração. Vamos nos colocar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado por este momento tão agradável que nos dá na comunhão com esses amados irmãos, para louvarmos, exaltarmos o teu nome, para bendizermos ao Senhor, para sermos edificados pela tua palavra, para sermos desafiados a uma vida que agrade ao Senhor. Pedimos ao Pai que esta noite, esse culto oferecido ao Senhor, seja um culto que oferecemos em humildade, sabendo que Tu és um Deus glorioso, magnífico, Tu és um Deus que está acima de todas as coisas e até mesmo da nossa condição de compreendê-lo. Mas o nosso pedido é que Tu, que se lembras do homem e naquilo que nós temos sido tão pequenos e tão falhos, pelo Teu Santo Espírito completes em nós a compreensão de Ti mesmo. Nós Te louvamos porque esta igreja pertence ao Senhor, e é o Senhor que tem trazido vidas para servir-Te, é o Senhor que tem salvado vidas, e é o Senhor que tem confirmado esta igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter o nosso tempo, podemos assentar? Vamos ter o nosso tempo de louvor. Então, depois disso, nós faremos a meditação, faremos o nosso tempo de intercessão, e logo depois teremos o nosso estudo bíblico.
Podemos assentar. A Gisele falou que tirou do fundo do baú, né? Tem cânticos que estão perdidos. Que bom. Por isso que é bom ter gente que tem dom. A gente pode dar mais tarefa para essas pessoas, né? É gostoso quando a gente acaba lembrando da mocidade, lembrando... Eu não gosto de falar que é do fundo do baú, porque dá a ideia que a gente é muito velho, né? Mas, de fato, existem cânticos que estão se perdendo ali. E eu gosto dessa sentença, em teu nome. A palavra de Deus mostra que Jesus declara aos seus discípulos que no nome dele se faria muitas proezas, muitos sinais. Porque o nome de Jesus tem poder. E muitas vezes nós usamos o nome de Jesus em vão. Em vão. E esse tem sido a razão de muitas pessoas perderem a fé. Como aconteceu com os maias, por exemplo, que eles perderam a fé nos seus deuses e com isso fez com que eles perdessem a sua própria cultura. Muitos hoje perderam o respeito, perderam a forma de lidar com Deus, porque não estão contemplando o poder do nome de Jesus. Que o poder do nome de Jesus causa transformação primeiro em nós. Até tem um cântico que é: a começar em nós quebra corações, para que todos sejamos um como tu és em nós. Então toda e qualquer transformação começa no vaso, para que depois esse vaso possa ser usado. Evangelho de João, capítulo 1, apenas para a nossa devocional, João foi um dos apóstolos que mais teve condições de testemunhar quem era Jesus. Capítulo 1 do Evangelho de João, ele já fala isso, mas no capítulo 1 da primeira epístola de João, ele cria uma percepção contra o gnosticismo e até mesmo contra o agnosticismo. Porque um primava pelo conhecimento e o outro primava pela falta de conhecimento. Então, João trabalha com um aspecto que eu até diria um pouco empírico, além do racionalismo, porque ele usa de uma defesa material para provar a existência de Jesus. E é muito bom isso, porque ele começa o texto dizendo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João usou 3 elementos básicos que nós chamamos dos órgãos do sentido, das janelas da alma, para um testemunho real de que ele conhecia Jesus. Se alguém falasse: você só viu, ele falou: não só ouvi, eu vi e ouvi. Mas ouvir, você pode ouvir de qualquer coisa. Não, eu vi, ouvi e eu apalpei. Testemunha completa da experiência, da percepção da pessoa de Cristo. E aí ele escreve esse texto de uma maneira muito importante para criar em nós uma relação com Cristo na experiência de uma vida na luz, como ele na luz está. Então o versículo 2, ele fala: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então, amados, unindo as duas coisas, o nome de Jesus tem poder, sim. Mas como nós podemos testemunhar esse poder? Através do que vemos, através do que ouvimos e através do que sentimos. Hoje nós não temos condições de apalpá-lo, mas nós temos condição de senti-lo. O cristão que não sente o trabalhar de Deus na sua vida é o cristão que deixa o seu lugar vazio na igreja. Resumindo a história, né? E ele não se sente incomodado com isso, porque ele está amando tanto as coisas naturais deste mundo, que Deus já não se torna a sua causa primeira, a sua razão de vida. E esta epístola, João vai trabalhar bastante, e eu vou usar o capítulo 2 hoje na aula com os amados irmãos. Mas nesse desafio que eu deixo aos nossos corações, a nossa experiência com Cristo deve ser de contemplá-lo, deve ser de ouvi-lo, mas também deve ser de experimentá-lo. E esse poder há de manifestar nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento pessoal, entre amigos, e Deus será visto através de nós. Então eu sempre tenho dito, se o mundo precisa de alguém para tocar, para dizer que Jesus existe, esse alguém somos nós. Esse alguém somos nós. Então que Deus abençoe com essa breve meditação. Vamos ter o nosso tempo de intercessão.
Então nós damos a oportunidade aos irmãos que trouxeram os seus pedidos ou seus agradecimentos, para que assim o façam, e depois então nós estaremos orando por todos esses pedidos e agradecimentos. Quem tem? Ao Miguel, neto da Fátima, né, que continua sem saber ainda a razão da dor, né, nas pernas. Vamos continuar orando, né, pelo Reginaldo. Irmã Regina? Eva. Saúde do Evane, não está bem? Não tem noção do que é ou nada? Certo. Vamos estar orando, né? João? Primo do irmão João, internado. Sempre nós temos vários pedidos de saúde, né? Isso é muito bom, a intercessão. Mindori? Certo? Que bom. Que bom. Que bom. Mais algum pedido ou agradecimento? Só um pouquinho. Vamos orar. Irmão Jorge? Que bom. Mais algum? Então vamos ter duas orações. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para nós orarmos. Um irmão que sentir o desejo, ou irmã, nos conduz a Deus em oração, e eu farei então a segunda oração, assim intercedendo por essas vidas diante do Senhor. Amém, Senhor. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim. Sim, Pai. Sim, Pai, é verdade. Sim, Pai. Sim. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Amém. Amém. Amém, Senhor. Ó Pai, nós chegamos humildemente à Tua presença, porque Tu tens visto quantos nomes foram mencionados que precisam de saúde. Tu sabes, ó Pai, que o câncer é uma doença que atormenta em silêncio a vida daqueles que são portadores.
E quando assim nós clamamos, ó Pai, nós clamamos porque mesmo que seja uma doença tão terrível, Tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas, que a Tua mão é poderosa. E se aprouve ao Senhor trazer cura, que o Senhor assim faça. Se o Senhor é o Deus que quer retirar apenas a dor, que o Senhor assim faça. Se Tu has de apaziguar, se Tu has de trazer paz nesses momentos de tanta dificuldade, às vezes até de solidão, onde nós nem sempre encontramos respostas, que o Senhor socorra a angústia dessas pessoas. Ó Pai, nós também entendemos que existem outros que estão nesse dia enfrentando dificuldades de saúde, as quais nós não sabemos a razão. Irmãos, esposo, prima, colegas de trabalho, os quais nós queremos que estejam diante do Senhor, porque sabemos, ó Pai, que ao colocá-los diante do Senhor, nós colocamos diante daquele que tem poder para operar maravilhas. Muitas vezes, ó Pai, nós até falamos que cremos, mas nem sempre nós entregamos para a ação do Senhor. Por isso nos ajude, ó Pai, a entregar todos esses amados irmãos, parentes e amigos que necessitam da provisão do Senhor na restauração de seus corpos. Também queremos, ó Pai, neste momento, lembrar daqueles que passaram por situações que envolveram cirurgia e têm hoje gozado da restauração, da melhora, estão voltando à atividade. E nós sabemos que tudo que é bom vem do Senhor. Por aqueles que precisavam de emprego e agora estão estabelecidos no emprego, nós queremos Te louvar porque todas as provisões que nos trazem continuidade de vida, e que esta continuidade seja na Tua presença para a glória do Teu nome. Ó Pai, sabemos que temos os nossos projetos, temos os trabalhos para ser realizado, o próximo culto que teremos no domingo, que seja um momento de impacto, que seja um momento de desafio para esta igreja, para aqueles que aqui estiverem. Pedimos, ó Pai, que todas as coisas que envolvem o crescimento espiritual deste povo, o Senhor faça com que aconteça nas nossas vidas. E assim, ó Pai, que não seja apenas um momento de coleguismo, um momento de companheirismo, mas seja de fato o prepararmos por uma batalha espiritual, aonde a vitória nós já temos em Cristo Jesus. Ó Pai, obrigado porque Tu tens ouvido as nossas orações. E esta igreja aqui está, porque é o Senhor que vem guardando diante do Teu altar vidas de homens e mulheres que por aqui passaram, que aqui estão e que aqui continuarão. Ó Pai, enquanto aqui estivermos, cremos que o Senhor estará no controle das nossas vidas e desta igreja. E assim sabemos que a declaração do nosso coração se faz em Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podemos assentar. As crianças então sairão com a Cris. Irmãos, nós estamos caminhando aí no nosso texto, e eu quero trabalhar um pouco com os irmãos. Eu falei para os irmãos lerem, pelo menos até o versículo 7, e também entenderem que nós vamos fazer aqui um paralelo com o texto da Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Porque agora o nosso estudo vai começar a mudar um pouquinho, não é que vai mudar, ele vai surgir algumas doutrinas agora, que são doutrinas que nós precisamos de entendê-la na sua origem, para entender o porquê que Deus fez, certo? Então, nós vamos agora começar a estudar uma doutrina que na Bíblia chama hamartiologia. O que é hamartia? Né? A palavra vem do grego, que tem a ideia de errar o alvo. Tem um propósito, mas não alcança o propósito. Então é como se eu tivesse dado um tiro no alvo, a flecha passou do lado, ou caiu aquém. Então, hamartiologia é estudo do pecado. Até então, nós já vimos que o pecado surgiu em Lúcifer, né, que ele foi o primeiro que se tornou pecador, porque ele quis ser igual a Deus. Então, é o primeiro aspecto importante para nós termos o nosso coração aqui. Origem do pecado, lá em Lúcifer, quando ele quis ser igual a Deus. Entrada do pecado na raça humana, diferente, não é?
Origem, quando surgiu. Agora, quando ele entrou, que se tornou para nós uma experiência, é agora que nós vamos começar a estudar. Tá? Então, nós estudamos toda a criação, como era o homem, estudamos a ordem de Deus, estudamos o porquê dessa ordem, estudamos a estratégia do diabo para levar o homem e a mulher à queda. Tiramos aquela história de culpabilidade, é culpa da mulher, é culpa do homem. Né? Na realidade, é falha na governança, ou seja, numa função que o homem tinha, permitindo com que ele participasse desse ato sem questioná-lo. Simplesmente pegou e comeu. Foi o que nós mencionamos na aula passada, até foi uma pergunta que o irmão João havia feito, né? Eu falei, ele comeu com ela. Então, acaba esse debate e queremos culpar alguém. Ah, mas por que a mulher conversou? Porque ela tinha condições de conversar. A serpente usou de uma estratégia e enganou-a. Ao usar dessa estratégia e enganar, o que aconteceu? Então, agora nós estaremos começando esse estudo, porque começa a se entender o que o pecado causa. Em outras palavras, não existe um pecado que não aconteça isso que vai acontecer com Eva. Então, é um ponto diferente agora, que aí você fala assim, mas pastor, tem pecado que eu acho que não é. Você pode até me questionar, mas se a gente começar a estudar o pecado, de alguma forma, esses elementos que apareceram aqui, nesse versículo 4, que nós vamos estudar, né, logo do versículo 4 para o versículo 5, você vai perceber que esses elementos acontecem em todo o problema do pecado. Então, olha só. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Colocou dúvida na ordem de Deus, certo? A resposta, então, a continuidade fala, porque Deus sabe que no dia em que ele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Lançou uma possibilidade, lançou uma oferta para que a pessoa se tornasse mais do que aquilo que ela era. Por que a mentira é um pecado? Porque mostrar algo que não é. Então você percebe que a base está aqui. Qualquer pecado, seja ele moral, seja ele dentro do contexto de descumprimento, ou seja, dos valores bíblicos, todos eles militam na rejeição de um padrão estabelecido por Deus e na busca de uma outra ideia. Por isso que as pessoas começam a falar assim, ah, pastor, mas isso aqui não é bem pecado. Por quê? Porque elas querem estar numa posição superior àquela estabelecida pela palavra. Certo? Posso caminhar? Então, agora chega o versículo de número 6. Esse versículo de número 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então vamos lá. Por que eu falei que todo pecado começa aqui? Veja o exercício que aconteceu dentro da mulher. Ela vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ela então teve uma questão que gerou interesse. Preste atenção nessa sentença. Segunda sentença, era agradável aos olhos. Boa para se comer, agradável aos olhos. E terceira sentença, desejável para dar entendimento. Agora, guardando isso em mente, vamos lá para a primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo número 15, irmãos. Olha como que é interessante esse paralelo aqui. O que a Bíblia fala ali? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, o paralelo com o versículo 6. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, segundo, a concupiscência dos olhos, e o que mais? A soberba da vida. Esses três elementos mencionados por João aqui, demonstram o que acontece com uma pessoa que o leva a uma ação pecaminosa, que é exatamente os mesmos elementos que Eva sofreu, que a levou ao pecado, à consumação do pecado.
Em outras palavras, enquanto nós estamos só vendo que a árvore é boa para comer, não tem problema nenhum. Ela viu que era boa para comer. Depois ela desejou comer. E depois ela viu um benefício em comer. Então, ela viu que era boa, ela desejou e ela viu um benefício. Então, ela vendo que a árvore era boa para dar entendimento, tomou do fruto e comeu dele. Exatamente o que João fala. O que é a concupiscência da carne? O que é a concupiscência dos olhos? E o que é a concupiscência, a soberba da vida? Ela viu que a árvore era boa. Nós temos aqui a sentença primeira, concupiscência da carne. Ela é boa para se comer. Ela era desejável. Concupiscência dos olhos. Quando você vai no shopping, qual que é a principal coisa que tem no shopping? Vitrine. Ninguém compra coisa que está escondida. É a vitrine que te faz parar. Quando eu estudei marketing, isso há muito tempo atrás, eles estavam falando sobre uma das estratégias do shopping. Olha que interessante, pode ser que as mulheres nem saibam disso, né? Porque shopping no Brasil se tornou um local de passeio e um local de desfile de moda. Agora não, hoje o povo está indo muito relaxado, né? Mas na época que eu estudei, isso 30 anos atrás, né? A pessoa saía de casa e ia para o shopping, ela punha roupa bonita, sapato de salto, não era assim? Chegavam as mulheres, umas princesas, né, lá no shopping, coisa de admirar. Mas o porquê que o piso do shopping era tão liso? Normalmente mármore. Não é resistência, é estratégia de marketing. Porque mulher com sapato de salto não tem como andar rápido em piso liso. Gente, isso eu estudei, 30 anos atrás. E quando ela anda devagar na frente de uma vitrine, o que ela faz? Concupiscência dos olhos. Vocês perceberam como que é o pecado? Ele precisa ter algum lugar para entrar. Precisa. Por isso que tem muita gente que compra o que não precisa. Porque parou na frente de uma vitrine que não tinha que parar. Tinha que ter passado correndo, né? Porque a gente brinca. Mas eu só estou pegando aqui para vocês perceberem que a avaliação de comportamento, ela vai até além da Bíblia. Né? E ela se aplica ao comércio. Porque quando você chega no caixa, no supermercado para pagar, sempre tem algumas guloseimas ali naquela gôndola, que é o lugar mais caro do supermercado. Porque você vai estar esperando a sua hora de pagar, aí você vai, eu vou comer um bombom. É o produto mais caro do mercado, com certeza. Você consome uma coisa que você não tinha intenção de consumir. Concupiscência dos olhos. Você viu que era bom, né? Não é porque é ruim, não, você viu que era bom. Você então desejou comer e você percebeu que traria um benefício para você. Nesse contexto só ia engordar, né? Produzir diabetes, assim por diante. Mas, pelo menos trouxe esse benefício. João, ele trabalha exatamente com esses termos, só que agora aplicados dentro da hamartiologia. Primeiro deles, concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Um forte desejo. O que é a carne? É o meu eu pessoal. Ou seja, é esse estilo de vida que eu tenho. Então, eu ter desejo é pecado? Não. Mas se esse desejo me conduzir ao segundo aspecto, em que os meus olhos também desejam, a junção desses dois grandes desejos, o que vão acontecer? Vão me levar a tentar me fazer ser algo mais do que eu sou, soberba da vida. Então, a soberba da vida é a consequência da soma desses dois primeiros. Você para, você olha, você deseja e você faz. O que o diabo fez? Agora vamos voltar para o nosso texto. Ele fez com que Eva parasse de frente da árvore. Ele mostrou a árvore como um elemento comum de comida. É boa para se comer. Na vitrine tinha lá o manequim. É agradável. Nossa, que roupa bonita. Estava ali. Então, o primeiro fator é simplesmente a roupa. Eu estou pegando aqui a ideia do manequim. Era simplesmente a roupa. Ela estava vendo que ela podia usar aquela roupa. Mas até então, sem que ela trouxesse o desejo para dentro dela, não iniciaria o processo da soberba. Então, quando ela trouxe para dentro dela, iniciou o processo de soberba. E aí que é o terceiro aspecto ali. E era desejável para dar entendimento. Quando isso aconteceu, não tinha mais retorno. Não tinha.
Impossível Eva não comer o fruto depois dessas três coisas terem acontecido. Porque é os três elementos, os três poderes que consumam um ato pecaminoso. Então, por isso que a Bíblia fala, fugir até do quê? Até da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, toda a visão que trabalha com o pecado, nenhum lugar existe na Bíblia a seguinte questão: desafia o pecado. Não existe. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é aquele que pode nos levar à queda. Mas em nenhum lugar na Bíblia Deus manda nós brincarmos com o diabo. Manda nós brincarmos com o pecado. Eu uma vez estava trabalhando com um jovem e ele entrou numa crise tremenda. Quase separou. E aí nós conversamos muito, ele se restaurou e chegou assim: pastor, eu agora estou bem. Falei, como que você está bem? Não, eu agora, o diabo não me pega mais. Falei, ih, pegou de novo. Por quê? A partir do momento que a pessoa acha que ela tem força suficiente para vencer o diabo, é porque o diabo já está com a cunha para derrubar aquela pessoa. Já está. E eu falei para ele, falei, meu irmão, você está errado. Não, pastor, eu tenho certeza para o senhor. Falei, você está errado. Porque quando você batalha sozinho, na sua batalha sozinho, você está dando espaço para o diabo contra você. A batalha de um cristão nunca pode ser sozinha. É por isso que a Bíblia fala, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Olha o que Eva fez, foi sozinha para a luta. Ignorou o ensino, ignorou o marido, deixou as coisas acontecerem. Depois que isso aconteceu, não volta mais. Depois que bebeu o veneno, vai morrer. E o veneno não estava no fruto. O fruto não era venenoso. Mas aqui consumou que ela ignorou todos e quaisquer outros princípios de santidade que Deus havia estabelecido. Por quê? Porque ela viu a árvore de uma maneira que Deus não queria que ela visse. Além dela ver essa árvore, que era boa para comer, ela desejou aquela árvore, era agradável aos seus olhos. Antes de ter milhares de árvores no jardim, sei lá quantas tinham, aquela chamou-lhe atenção de forma específica. Por quê? Porque isso ia produzir nela a consumação do ato pecaminoso. Fez nela a soberba. O que é a soberba? Você deixar de ser aquilo que você é. Era isso que o diabo tinha proposto. Então, quando nós cometemos um pecado, nós estamos, em outras palavras, deixando de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. A proposta para o cristão, qual é? Santidade. Simples. Olha Romanos capítulo 12, depois nós vamos estudar bastante aquele texto. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo começa com uma sentença de ordem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos um ato que é um método pelo qual eu me apresento diante de Deus. Por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, é interessante isso aqui. Santo, interessante aqui. Agradável, também é interessante. Vivo, sacrifício permanente. Porque quando eu ofereço um sacrifício que ele morre, ele é queimado e acaba, e eu tenho que oferecer outro. Mas o sacrifício vivo é o sacrifício permanente. Em outras palavras, eu tenho que me manter no altar de Deus. Cada um de vocês tem que se manter. Porque senão, não é um sacrifício vivo. Santo, eu tenho que estar separado do mundo. Então, eu preciso andar nesse mundo, mas sem estar nesse mundo. Dá para entender? Sem ser desse mundo. Então, esse é o sacrifício vivo, santo. Aí, então, agradável a Deus. Por que é agradável a Deus? Porque o meu cheiro, ele vai exalar o bom perfume de Cristo. Que para alguns tem cheiro de vida, mas para outros tem cheiro de morte. Gente, a martirologia pura agora. Nós estamos entrando, eu diria, na essência da compreensão do que é a vida cristã, começando no primeiro ato pecaminoso da raça humana. Então, eu sempre falo, né, aqui nós temos que colocar mordaça, ou seja, tapa, nesses poderes do pecado que operam na nossa natureza adâmica, que tentam nos levar a ver as coisas como elas não deveriam ser vistas. Como a Silmara falou, né, da cultura judaica. Né, quando se olha a segunda vez, se peca. Né, a primeira vez, ela nem sempre consuma o pecado, mas uma segunda vez é porque já mostrou uma intenção. A Eva ali, até então uma conversa da árvore. Agora ela tira o foco da serpente e ela vai olhar para quem? Para a árvore.
Serpente agora já foi até embora. Até eu brinco, né? Eu falo, nessa hora a serpente falou, cumpri minha missão. Não tem mais. Cadê a serpente conversando? Não tem. Ninguém vai lá, a serpente pegou e deu para. Não, não precisava mais. O pecado já havia consumado. Só faltava ele ser demonstrado pelo ato. Porque muitas vezes, amados, nós sofremos uma situação de passarmos por escalas desses três problemas, desses três elementos que compõem o pecado. Nós temos, eu passo, vocês passam. Que às vezes nós somos atraídos, mas no meio do caminho o Espírito Santo fala, Daniel, para, volta. Você está olhando na direção errada. Você tem outra coisa para olhar. O poder de Deus e o sangue de Cristo, versículo 5, capítulo 1, primeira epístola de João, vai nos mostrar a ação de Deus nos purificando. Outras vezes, posso até me julgar superior. A Bíblia me combate nesse aspecto. Porque muitas vezes eu quero me colocar superior ao meu próximo. Enquanto que a palavra de Deus fala que nós não devemos fazer isso. Então, quando eu me deparo com essa realidade, o que eu tenho que fazer? Retornar. Opa! Eu posso ter a tendência da acepção de pessoas. Né? Escolha, porque é a pessoa que traz favores para mim. A palavra de Deus fala, opa, Daniel, para. É uma coisa muito interessante, irmãos, porque acepção de pessoas e amizade não é a mesma coisa. Tem muita gente que confunde. Então, eu, pastor, não posso ter nenhum membro amigo, porque se eu tiver algum membro amigo, é acepção. Não, é direito meu. Como qualquer um tem direito. Ou não é assim? Todos os amigos seus são os meus amigos? Não. E nem serão. Porque eles não vão gostar de mim como gostam de você. Jesus tinha 12 discípulos. Quantos eram próximos? 3. Mas peraí, ele chama 12 e deixa 9 sempre para trás, e aí fica com 3. Por quê? Íntimos. Então não existe um pecado nesse problema, por isso nós temos que cuidar. Só um pouquinho, irmão Jorge. Para não estabelecermos um erro, dizer, olha, aqui é uma preferência, é uma acepção. A acepção é eu escolher alguém em detrimento do outro, em virtude daquilo que ele representa dentro do contexto social. Pois não, irmão. Os três poderes? De Gênesis? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tá, vamos lá. Certo, vamos lá. Nós vamos sair um pouquinho aqui, mas é importante isso. Vou chegar mais perto aqui. Daqui a pouco eu estou no meio da igreja. Eu gosto de falar perto. O que acontece? Quando Paulo escreve o capítulo 12, ele escreve para mostrar o exercício, a atividade do cristão na igreja, no corpo de Cristo. Então ele vai chamar a atenção ao exercício do amor, à prática dos dons e assim por diante. Então ele começa falando como eu tenho que ser. Então, primeiro aspecto, ele nos mostra que Deus tem misericórdia para conosco. Rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias. Então, não é o nosso pecado que vai tirar Deus de agir a nosso favor. Porque Deus, ele é misericordioso e ele nos transforma diariamente pelo poder do seu Santo Espírito. Isso é bíblico. Né? A Bíblia declara que ele vai nos transformando de glória em glória, até chegarmos à perfeição. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Então, como isso acontece agora? Eu, Daniel, preciso de entender que a minha vida diante de Deus, ela não é só aqui na igreja. Porque aqui seria um sacrifício de algo morto, ou seja, terminou o culto, acabou o sacrifício. Porque no passado, quando tinha os sacrifícios, eles eram chamados sacrifícios queimados. Eles levavam no altar e queimavam. Quando o fogo acabava de consumir aquele sacrifício, a eficiência daquele sacrifício era limitada àquela ação, certo? Quando Paulo usa sacrifício vivo, é porque nós não temos como sair diante do altar de Deus. Em outras palavras, é uma maneira do cristão permanecer. Então Paulo fala, olha, todo cristão, ele tem que estar diante do altar de Deus o tempo inteiro.
não é só na igreja, é um sacrifício vivo. Então, esse sacrifício vivo aponta a forma de permanência. Por quê? Se eu for oferecer alguma coisa a Deus que não seja pura, o que vai acontecer? Deus vai rejeitar, não é verdade? Então, qual que é a segunda palavra? Santo. Então, vivo é a maneira, eu vou me permanecer diante de Deus. Mas para eu permanecer diante de Deus, eu tenho que ter uma vida de que maneira? Santa. Então, se eu estou diante de Deus de forma santa, Deus vai agora ter o que comigo? Vai se agradar de mim. Por quê? Porque agora a minha fé, ela é testemunhada. Porque fala assim, é o vosso culto racional. Então, é aquilo que eu ofereço consciente de quem eu sou. Paulo fala em Gálatas 2:20. Agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está falando? Eu agora, a vida que eu tenho está diante de Deus. Sou santo, porque não vivo mais eu. Este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo fez o quê? Se entregou o sacrifício de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo, esse foi da morte. Trouxe para nós o quê? Vida. Para que nós vivêssemos permanentemente diante de Deus. De que maneira? Santa e agradável a Deus. Então, essas três palavras são importantes porque elas são progressivas. Primeiro, é onde eu me coloco e como eu me coloco. Então, eu me coloco diante do altar de Deus de forma permanente. Para que eu permaneça diante de Deus, eu tenho que viver uma vida de santidade. Eu vivendo uma vida de santidade, eu sei quem é Deus. E Deus vai se agradar de mim. Então, eu me agrado de Deus e Deus se agrada de mim. Aí, se nós formos para o segundo versículo, agora é aula de Romanos, né? Vocês vão estudar com Mateus também. No segundo versículo, nós vamos perceber que Deus vai nos levar a um outro patamar. Qual o patamar? Da exclusão, fugiu a palavra. Da forma que o mundo tem de vida. Então, e não vos conformeis, não vos coloqueis no molde deste mundo. Então, qual que é o molde de Deus? Vivo, santo e agradável. Qual que é o molde do mundo? É o molde que não é santo, então é contaminado, que é morto e que desonra Deus. Então, Paulo criou esse paralelo para mostrar que a maneira de eu entender a minha vida é o quanto Deus está se agradando da minha vida. Se Deus não está demonstrando alegria na minha vida, é porque o meu sacrifício não é santo, e não é agradável, e não é vivo. Não sei se eu consegui juntar tudo ali para o irmão. Oi? No altar de Deus, exatamente. Em outras palavras, nós estamos no local em que a nossa vida, a razão da nossa vida é para Deus. Aí, o segundo aspecto, para que isso aconteça, a nossa vida tem que ser o quê? Santa. Vivo, santo e agradável a Deus. Terceiro aspecto, quando isso acontece, produz uma relação dupla. Ou seja, Deus se agrada de mim e eu me agrado de Deus. Ou seja, eu estou oferecendo um culto racional a Deus. Aí é onde que Paulo fala assim, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso. Então, Paulo mostra que o cristão tem que ter essa consciência. Infelizmente, irmão, se a gente começar a perguntar para os cristãos sobre fé, a maior parte deles não sabe responder. Se perguntar onde que está o Deus deles, mais difícil ainda. Né? Não sei se já leram algum artigo, tem até um filme de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. O Nietzsche é chamado o filósofo que matou Deus. Por quê? Porque ele saiu perguntando para as pessoas, aonde está seu Deus? A pessoa não sabia responder. Hoje, se perguntar para os cristãos, eles não conseguem responder. Para os ditos cristãos, tá? Porque os verdadeiros vão saber. Né? Para muitos cristãos, eles não vão saber responder. E ele foi perguntando. E as pessoas, ninguém conseguia responder de forma suficiente. O que ele falou? Se ninguém consegue responder quem é o seu Deus, é porque Deus está morto. Então ele foi chamado o filósofo que matou Deus, mas na realidade não, ele definiu que o Deus das pessoas estava morto, porque elas não sabiam explicar, não sabiam mostrar. Então, para nós cristãos,
Se nós estamos no altar de Deus, se nós estamos vivos, nós estamos tendo uma experiência diária com Deus. E aí nós vamos ter condições de responder à razão da esperança que é em nós. Pedro fala isso, né? Que nós temos que estar preparados para sabermos responder à razão da esperança que está em nós, para que o nosso adversário fique confundido, envergonhado, não tendo o que dizer de nós. Fechava a boca do Nietzsche. Certo? Vamos voltar para Gênesis? Mas agora isso vai acontecer. Por quê? Isso abriu agora mais uma doutrina, que é a doutrina da hamartiologia. É interessante, por quê? Mostrou o pecado. Para o pecado vai acontecer o quê? Nós vamos querer salvação. Então nós vamos daqui a pouco, né, hoje já sei que não vai dar, nós vamos abrir a segunda doutrina, que é a soteriologia. É a doutrina da salvação. Então ela já vai acontecer aqui. Tá? Versículo 6, ficou claro, irmãos? Eu posso caminhar um pouquinho mais? Gênesis 6 ali, 3, 6. Então o versículo 7, ele vai apontar agora dois aspectos bem interessantes. Na verdade, a gente conseguiria ir até um pouquinho mais, mas eu vou ficar em dois aspectos que eu acho que é suficiente, bem interessantes. Abriram-se, então, os olhos de quem? Ambos. Parece que a coisa que eu falei na aula da quarta-feira passada prova o fato. É Adão o responsável. Só abriu os olhos a partir do momento em que ele comeu. Então, comeu, agora abre os olhos de quem? De ambos. Irmãos, espera aí, eles estavam cegos? Não. Não declarou que ela viu que a árvore era boa para comer, era agradável aos olhos? Tão cegos eles não estavam. Então, o que eles viram de diferente que outrora eles não viam? Tem muita gente que tende aqui a ir para o lado da malícia. Eles viram que estavam nus, e assim, então foi por isso que os seus olhos abriram. Vamos lá. Se eles já estavam nus, viviam numa realidade nua, e eles não estavam cegos, eles tinham capacidade de percepção. Então, esse fato da nudez aponta para um ponto extremamente importante, que é para vermos as consequências do pecado. Então, quando eles viram que eles estavam nus, eu vou parafrasear, eu vou tentar traduzir de uma maneira mais simples. Eles viram que a nudez que eles estavam não era mais igual à nudez que eles tinham. Consegue entender essa frase sem criar confusão? Depois que eles comeram, eles perceberam que agora a nudez que eles estavam não era mais igual à nudez que eles tinham. Então, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então, quase que a grande maioria das pessoas que estudam esse texto, avalia da seguinte maneira, que o ser humano, Adão e Eva, antes do pecado, eles eram protegidos pela glória de Deus, ou seja, pela beleza e pela perfeição da criação. Para mim, eu ficaria só nessa última parte aqui. A beleza, para mim, não implica, porque a beleza humana ela é variável. E é uma coisa que não se constrói, como dizendo assim, uma verdade absoluta. Mas perfeição é verdade absoluta. Porque tudo que Deus faz é o quê? Perfeito. Então, isso é uma verdade absoluta. Porque se nós olharmos para a beleza como sendo um referencial, eu vou ter um problema. Porque eu posso achar aquela mulher bonita e o outro pode achar ela feia. Ou o homem bonito e o outro pode achar feio. Porque a beleza ela é circunstancial, ela vai depender de N fatores. Então, essa percepção não é porque ela olhou para o corpo, agora o corpo ficou feio. Porque ela continuou sendo a pessoa que era. Senão eles se desconheceriam. Então, o que nós podemos perceber? Que a perfeição de Deus não mais foi percebida por eles. Pois não, irmão? Isso. Ambos são os dois. O outro que estava no jardim, nesse contexto é Deus, e a própria serpente, que é o diabo. Mas ali, o ato militava estritamente para eles. Existe uma vertente, irmão, que diz que Adão teve um filho antes de pecar. Heresia pura, não tem base bíblica, é só ler o texto
com calma, você vai perceber que, dizer que Adão teve filhos, nós vamos estudar capítulo 4, nós vamos perceber isso, mas em nenhum momento dá a ideia de que tinha mais. E outra coisa, ambos é 2, não 3, senão seria uma trindade, né? Então, nós não temos nenhuma base teológica para dizer que Adão já tinha tido um filho quando caiu em pecado. Usam isso, mas não tem base teológica. Certo? Então vamos voltar ali. Então entenderam, irmãos, o primeiro ponto da abertura dos olhos, eles viram que eles perderam a perfeição de Deus, da criação. Em outras palavras, eles viram que alguma coisa ruim eles fizeram e que agora a consequência estava onde? No corpo. No corpo. O que Deus falou? Certamente morrerás. Aquela palavra poderia ser traduzida, e morrendo, morrerás. Se com um ato eles já perceberam a perca da perfeição, o que eles tentaram fazer com a roupa? Impedir que os demais atos acelerassem essa perca de perfeição, que é a morte. Então, a roupa nada mais é do que uma tentativa de ocultar a desgraça, desculpa o termo, né, a desgraça que eles fizeram numa obra que Deus havia criado perfeita, perfeita, perfeita. Por quê? Qual era a única pessoa que podia vê-los depois desse ato? Era Deus. Então, como um pintor, imagine, né, você faz uma pintura extraordinária lá e deixa encantadora, e aí eu chego com o meu pincel e dou lá umas... O que vai acontecer com isso? Aí chega o dono da pintura. Vai brigar. Porque como que você estragou a minha obra de arte? Então, Adão e Eva agora olham para ele e falam assim, nós estragamos a obra de arte de Deus. E é Deus que vai topar com a gente sabe que isso vai acontecer. Então, a vestimenta, ela tem duas funções, nós vamos estudar a próxima daqui a pouco, mas essa primeira, ela tem como visão justiça humana. O homem, na sua própria justiça, ele sempre tentou se esconder de Deus. Ele sempre tentou camuflar a verdade. Ele sempre tentou fazer com que Deus não visse o que realmente ele é. E os nossos primeiros pais já mostram isso no primeiro momento, quando eles viram que eles perderam a perfeição. Eles perderam a expressão da glória de Deus sobre eles, porque algo terrível tinha acontecido em uma criação extraordinária que era Adão e Eva. Ficou claro aqui, gente, esses dois aspectos? Quer que eu caminhe um pouquinho mais? Eu tenho 5 minutinhos ali. Mas eu gostaria de pelo menos introduzir aqui esse segundo aspecto, porque vale a pena do versículo 8. No versículo 8, nós vamos encontrar agora uma continuidade de problemas. Por quê? Porque, primeiro, eles viram que estavam nus, e eles sabiam que eles tinham perdido a perfeição de Deus, e eles sabiam que a pessoa que ia vir ter com eles era quem? Era Deus, era o dono da obra, e ia contemplar essa obra danificada, certamente morrendo, morrerás. Então, quando eles ouviram, isso não é um tempo imediato, o texto aqui não dá a ideia de ser assim, acabou de comer, Deus foi atrás deles. Não dá a ideia, né? Eu não tenho direito de dizer assim, acabou de comer, Deus falou, agora eu vou lá fazer uma visita para Adão e Eva. Não dá direito. Se você ouvir alguém falando isso, ele está forçando a interpretação. Tá? Eu particularmente acho que não aconteceu isso. Por quê? Porque eles fizeram roupas para si. Até colher as folhas de figueira, trançar essas folhas e fazerem essa roupa, vai tempo, demanda tempo. E não é uma roupa só. Tá certo? Agora eu vou fazer uma brincadeira, né? Se for pensar as figueiras que a gente conhece, lá que tem nas regiões da Mesopotâmia, uma folha só faz uma roupa. Eu vi folha de figueira desse tamanho. Né? Se é só para tampar os órgãos genitais, né? Então resolvi o problema. Mas eu não creio que era assim. Porque o problema não é órgão genital, gente. Não é a malícia relacionada ao sexo. O problema é a perca da perfeição relacionada ao corpo. A prova disso, que o sacerdote, quando ia oferecer sacrifício, ele tinha que ter o seu corpo totalmente coberto. Ele não podia subir escada, porque se aparecesse a canela, já era nudez. A roupa era fechada, mesmo que era um tipo de um vestido, era fechado. Então vocês imaginem o quão preocupado ficou os nossos primeiros pais, quanto que eles ficaram preocupados, quando eles perceberam a perca da perfeição. Então o tempo, eu acredito que houve tempo para pensarem,
houve tempo para refletir. É só você perceber o diálogo logo em seguida. Mostram que eles estavam elaborando uma maneira para se livrar do problema com Deus, que é o que muitos de nós fazemos. Então, ouvir a voz do Senhor, que andava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Sempre que eu leio esse versículo, as pessoas falam assim, mas eles não sabiam que Deus é onisciente, sabe todas as coisas? Gente, Deus, ele se manifesta aonde ele quer, da maneira que ele quer, e ele também pode limitar a sua manifestação sem deixar de ser onisciente e onipresente. Por exemplo, vou sair desse contexto, vou pular num outro, longo aqui na Bíblia. Vocês acreditam que Deus vai estar no inferno? Vocês acreditam que Deus vai estar no inferno? Vai estar. Não, vai estar futuro. Eu acredito perfeitamente. De que maneira? Porque a Bíblia declara que Deus é fogo e fogo consumidor. Então, o juízo no inferno para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, será pela própria pessoa de Deus na sua expressão de ira. Enquanto que Deus estará se manifestando no céu, aonde os salvos estarão com ele na sua manifestação de amor. Olha que show, né? Porque a Bíblia fala isso, que Deus é fogo e fogo consumidor. Isso é expressão de juízo. Gente, imaginemos as pessoas que rejeitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mediante agora a percepção de que aquele que eles rejeitaram é aquele que lhes julgará eternamente com fogo consumidor. Maior sofrimento do que esse não precisa, né? O remorso de não ter crido, não ter aceito. Então vamos voltar aqui agora. Então, esse debate causado por muitos, e assim, mas Deus não sabia, não conhece, Deus não está em todos os lugares. Sim, Deus está em todos os lugares, conhece. O homem e a mulher não esconderam da presença de Deus, eles se esconderam, eles achavam que estavam se escondendo diante de Deus. Deus sabia. Deus procurou eles. Será se Deus estava dizendo assim, vou atrás dessa árvore, vou atrás daquele coqueiro? Não. A ordem foi, onde estás? Ordem. A sentença ali é mais ou menos assim, né? Igual a criança que está lá debaixo da cama e o pai chega, sai daí. Essa foi a sentença de Deus. Deus não ficou com a brincadeira de pique-esconde, né? Das crianças. Não. A sentença é única. Onde estás? Por quê? Porque Deus agora exigia ação pelo pecado cometido e o reconhecimento do pecado. Porque aqueles que se escondem é porque eles não querem reconhecer seu pecado. A martirologia de novo, estudo do pecado. Todo mundo que peca, o que tende a fazer? Fazer no escuro. Fazer de alguma maneira que não seja percebido pelos outros. Não é assim? Tem pecados que são tão horrendos que até o mencionar é vergonhoso, a Bíblia descreve. Né? E é só nós percebemos. A Bíblia fala que Deus é luz. E o que é o pecado? Como ele é qualificado? Como trevas. Então, a pessoa que quer pecar, ela não quer ser questionada em seu pecado. Então, o que ela faz? Ela se esconde. Ela tende a entrar em um lugar que nem todos possam vê-la. Mas quando Deus vai lidar com o pecado de alguém, ele faz com que essa pessoa saia desse esconderijo. Não que ele não saiba. Porque é o primeiro ato em que Deus vai tratar para a restauração dessa pessoa. Então, primeiro, ele reconheceu o pecado, sim. Ele tem que sair desse pecado. Sai de onde você se esconde. Não fica aí porque aí não é o teu lugar. Você está num lugar que você está tentando esconder o seu ato. Então Deus agora exige de Adão e Eva que eles saiam. Deus já estava mostrando misericórdia. Eu sempre tenho dito, quando Deus, esse capítulo é a doutrina da graça também. Né? Quando Deus já fala para Adão onde você está, já é prova que Deus estava com graça sobre Adão. Porque Deus simplesmente podia ter destruído. Podia ter sentenciado ao fim. E Deus não, Adão, saia desse lugar. Esse não é o lugar que eu coloquei para você. O teu lugar é na minha presença. Sai daí. Vamos consertar esse problema, né? Saia daí. Onde você está? Adão foi impactado, porque ele foge da presença de Deus, ele se oculta da presença de Deus, por causa da perca da perfeição da criação, por causa do dano do pecado nele, e o segundo dano do pecado, o primeiro, físico, abrir os olhos. Segundo dano do pecado, achar que se pode esconder de Deus. Não é verdade? Segundo dano do pecado. Vocês acham que a gente consegue esconder um pecado de Deus?
Não tem como. O terceiro dano do pecado é que nós achamos que a gente pode se justificar por eles diante de Deus. Olha ali, eu vou terminar com essa sentença, versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Se justificou diante de Deus do porquê que ele estava escondendo de Deus. Então eu vou parar aqui, irmãos, porque agora vai abrir um outro ponto, onde Deus vai trabalhar com ele, como se Deus não soubesse, para que Adão, eu estou até estragando a próxima aula, né? Para que Adão confessasse. Deus fez com que Adão confessasse o seu pecado. João, de novo, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, o que fala ali? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de todo. Vocês viram, gente, eu estou saindo de Gênesis e indo lá quase para o último livro da Bíblia. A doutrina é uma só. Aqui eu tenho a prática em Gênesis, ali eu tenho a doutrina na epístola de João. Em outras palavras, Deus não iria restaurar Adão sem Adão confessar o seu pecado. Como que a gente confessa? Encerrando, terminando, falando a mesma coisa. Confissão é exatamente isso, é declarar a mesma coisa. E Deus fez com que Adão declarasse o que ele tinha feito. Fez ele declarar. A partir disso, Deus agora vai começar a lidar com eles, julgando o pecado, trabalhando com eles. Na próxima aula vamos falar sobre isso. E depois, dando a eles a oportunidade da restauração pela graça. Certo, meus irmãos? Foi muita coisa? Tá bom, tá aí? Silmar, eu teria que pegar isso aí e levar num outro contexto que acaba sendo um pouco complicado, mas vamos lá. Eu vou tentar ser bem breve. O casal, eles tinham uma experiência com Deus que era unilateral. Por que unilateral? Era a única maneira pela qual eles conheciam a vida, era pela criação de Deus, certo? Então, a tentação aqui, com a aprovação, que a gente vai trabalhar sobre isso, já falei um pouco sobre isso, qual era o objetivo fundamental dela? É que os nossos primeiros pais decidissem obedecer a Deus por si mesmos, como meu filho decide obedecer a mim ou decide me desobedecer. Então, essa obediência voluntária dos nossos primeiros pais confirmaria-os diante de Deus. Ou seja, eu quero estar diante de Deus. Então, era por isso que Deus lhes permitiu passar por essa prova da obediência. E é onde Jesus fala: eu dou a minha vida, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E era isso que Adão tinha que ter tido. Fala: não, serpente, a minha vontade aqui é fazer a vontade de Deus, submissão à vontade de Deus. Então, o fracasso dos nossos primeiros pais não foi pela falta da percepção da pessoa de Deus, foi por causa da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Os 3 problemas. Fundamental. Então, o fracasso deles foi isso. Eles quiseram ir para onde? Um ambiente que não era o ambiente que Deus tinha posto para eles. É a essência de todo o pecado. É fazer aquilo que Deus não quer que façamos. Certo? Vamos parar por aqui? Vamos orar? Então, na próxima aula... João, vamos lá. Eu não deixei vocês falar hoje, né? Assim, ó. E agora, pastor, o que a gente faz com isso? Isso prova um outro problema. Esse é um elemento do domínio, do fruto do Espírito que se chama domínio próprio. É por isso que nós, agora, seres humanos em pecado, temos muita dificuldade de produzirmos o fruto do Espírito. Porque o domínio próprio é um dos elementos que vai fazer com que nós consigamos vencer os impulsos naturais. A partir do momento que a gente fala não faça, nós somos tentados a fazer. Mas nós já estamos no pecado. Então, Adão e Eva, eles não estavam no pecado. Por isso que eles foram apontados para esses 3 grandes elementos. Viu que a árvore era boa.
desejável. E então, para dar entendimento. O que ela fez? Ela construiu uma expectativa que outrora não existia. Que não é como o irmão que passou na placa, não olha e o irmão acaba olhando. Né? Que é um método de marketing. Né? Isso é muito usado até. Tinha o nome certo, isso aí agora fugiu. Então, hoje nós somos tomados pela curiosidade. A curiosidade é pecado? Nunca foi pecado. Mas ela pode levar-me a pecar. Porque a curiosidade é um dos mecanismos estabelecidos por Deus para o aprendizado. Quem não é curioso não aprende. Uma criança não aprende a andar se ela não tiver curiosidade de como se anda. Então nunca foi pecado, mas ela se tornou distorcida. Então o que Deus fez? Nos deu o Espírito Santo para ter domínio próprio, que é o controle do meu eu. É diferente da longanimidade. A longanimidade é eu ofendendo o irmão e o irmão aguentar essa ofensa. O domínio próprio não, agora o irmão se auto-ofendendo. Né? Fala, eu quero ver e não posso ver. Entendeu? É diferente. Então é um ponto que agora aponta para aqueles que estão em pecado, que vivem a natureza adâmica e que vai sofrer essa batalha diária. Né? É por isso que o diabo, ele é tão estrategista que ele nunca joga nada claro. Sempre ele joga as coisas de forma subentendida. Se ele jogar claro, é fácil de rejeitar, não é verdade? Super fácil de rejeitar. Agora, quando ele joga de forma subentendida, de forma que exige você pensar naquilo, ele tem mais eficiência. Aconteceu com os discípulos, né, se nós vamos pensar, aconteceu com a igreja primitiva, que houve conflitos, um conflito muito simples na Antioquia. Né? Olha só o que o diabo faz, ele joga algo, mas espera aí, eles são convertidos, mas eles não estão circuncidados. Trouxe dúvida. E aí, divisão na igreja. Teve que vir Pedro e falar, irmão, está tudo errado. Nós não estamos baseando a igreja na circuncisão, nós estamos baseando a igreja na santificação. Então, que se abstenha da prostituição e que se santifique, a base da igreja. Então, o diabo sempre vai fazer isso. Né? Porque coisas lícitas, mas que nem sempre convém. Não sei se consegui responder aí, irmão. Certo? Mais algum? Agora eu passei. Ô, Jorge. Sim. Com certeza. Esse é o segredo. Aí eu vou pegar a pergunta que o irmão fez, a primeira pergunta. Como eu me encho do Espírito? Estando no altar de Deus. Entende? Se nós estivermos ali, irmão, para o diabo nos tirar dali, não é fácil. Entende? Então a nossa vida vai ser em santidade. Quanto mais eu permaneço diante de Deus, mais dele eu tenho. Eu me lembro de uma ilustração que eu ouvi, que eu achei muito interessante essa ilustração, só para a gente encerrar. Diz que quando nós nos convertemos, a Bíblia declara que o sangue de Cristo nos purifica, certo? Nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Então essa ilustração é como se Deus tivesse nos enfaixado, nos banhado com o sangue de Jesus. Mas para não bastar isso, Deus ainda colocou dentro das suas mãos. Né? Então Deus falou assim, ó, lavado no sangue, e aqui, ó. Aí o diabo quer fazer o que conosco? Ele quer nos tirar das mãos de Deus. E ele luta, ele não vai conseguir. Mas vamos pensar que ele conseguiu abrir um dedinho. Aí ele continua a lutar, abriu outro. Mas ele foi abrindo os dedos. Até que chegou um ponto que a mão de Deus estava aberta na batalha. Mas para ele nos pegar, o que ele tinha que fazer? Passar pelo sangue. Então, se o diabo passasse pelo sangue, o sangue é tão poderoso que ia purificar o próprio diabo. Dá para entender a ilustração? Né? Então, aquele que está nas mãos de Deus, lavado pelo sangue, ele tem poder, é o que eu falei na nossa devocional antes da aula. Ele tem poder do nome a seu favor. E ele tem poder para colocar o diabo em fuga. Porque a Bíblia fala isso. Né, que aquele que usa do nome de Jesus, o diabo vai deixá-lo, vai fugir. Não dessa forma sem respeito, né, que as pessoas usam. Porque os demônios creem e estremecem. E eles não professam que Jesus Cristo vem em carne. Epístola de João. Então, se nós sabemos disso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, nós temos um poder na nossa mão, que o diabo vai fugir. O grande problema é que nós nem sempre queremos usar isso, porque a gente acaba gostando do mundo de pecado. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida.
Que até o diabo crê? Falo, só que se hoje eu for falar, vamos passar a noite agora. Eu vou só pegar uma sentença. O diabo conhece tanto a Bíblia, que ele tentou Jesus usando a Bíblia. Tentação, 3 dias de tentação, as 3 tentações ele usou de bases bíblicas. E uma delas está aqui, ó. Segundo ato da tentação, quando ele falou o seguinte: se prostrado me adorares, todos esses reinos eu te darei, porque a mim foi entregue. Quem que entregou para o diabo? O encrenca do Adão. Quando ele desobedeceu a Deus, obedeceu ao diabo, o que ele fez? O que Deus tinha dado para ele, ele deu para o diabo. Transferência de lealdade. O diabo não mentiu tentando Jesus. Não mentiu. Mas ele queria fazer que Jesus fizesse algo que é proibido nas Escrituras. Gente, se vocês forem continuar perguntando, eu vou dando aula. Vai lá, Gisele. Não achem ruim. Para ajudar a descer a cozinha. Isso. Mas ele vai se converter. Tá bom. Então vamos orar para a gente encerrar? Vamos ali que nós vamos precisar de ajuda, né? No final de semana nós vamos ter aí o trabalho. Sexta-feira, culto do lar na casa da Midori, né? Às 20 horas, viu, gente? Eu falei 19h30, porque eu não sabia da prática, então na sexta-feira, às 20 horas o culto ali. Vamos desafiar os irmãos a participarem, é muito importante o culto do lar. No mês de abril nós já temos um outro culto marcado e vamos manter pelo menos um por mês aí. Então vamos orar. Um irmão ou irmã que sentiu o desejo, encerre o nosso culto em oração. Amém, Senhor. Sim, Pai. É verdade, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém.